Bola Branca. Bola Branca. Bola Branca. Tertúlia Bola Branca. Está no ar a Tertúlia Bola Branca. Com o Benfica e Real Madrid ao virar da esquina, tornou-se difícil não convocar um homem que sabe muito bem do que se trata este jogo. Até 28 de janeiro, o tal dia em que Trubin meteu um gol de cabeça, Benfica e Real Madrid apenas tinham defrontado em 3 ocasiões. António Simões esteve em todas. 5-3 na final da Taça dos Campeões Europeus, em 62. 3 anos depois, o Benfica goleou os rapazes de Madrid por 5-1. No jogo da segunda mão dos quartos de final no Bernabéu, os lisboetas perderam por 2-1. Voltando agora ao presente, contra Trubin e José Mourinho, o Real Madrid voltou a cair, com os senhores que jogam de vermelho, mas quis o destino que o play-off da Champions se discutia entre os dois clubes outra vez, com Mbappé com as pernas frescas, a liderar uma convocatória sem Bellingham, Militão, Asensio e Rodrigo. Ao meu lado estão António Simões, que fez um golo naquele 5-1 na Luz, e André Maia, jornalista da Renascença, que vai estar no relato do jogo na terça-feira, a partir das 20 horas. Eu sou o Hugo Tavares da Silva. Bem-vindos, meus senhores. Acho que é um insulto juntares o meu nome ao nome de António Simões. Mas é um gosto muito grande estar muito aqui. Bem. Estrear-me aqui a partilhar o microfone com uma lenda. Muito bem. Marcaste na escola algum gol? Mas joguei no Interturmas do 8º ano. Muito bem. Marquei 4, nunca me esqueci. Foi o ponto alto da minha carreira. António, deixa-me começar por aqui. Dizem que continua a viver os jogos do Benfica de uma forma completamente apaixonada e que nem vale a pena falar consigo em dia de jogo. É assim mesmo ou não? Bom, primeiro expressar o meu apreço pelo convite que me fizeram. E já guardar-lhes parabéns para estes 4 gols que o meu amigo fez. Obrigado. É porque isso são os reis que faziam isso, os Eusébio e companhia. Mas falando mais a sério, dizer-lhe que continuo a ser um apaixonado, com certeza, por resultados do meu clube. Isto hoje não há contratos para renovar, eu posso dizer que é o meu clube de coração, não é? Quer dizer, não tem influência nenhuma. Mas dizer que assim é, mas ao mesmo tempo procurando ser equilibrado, ponderado e sobretudo honesto comigo próprio naquilo que é a minha avaliação da prestação da equipa ou de um ou outro jogador que me fascina, que naquele momento do jogo teve a inspiração que no fundo a gente procura sempre quando vamos a um jogo, alguém que nos faça levantar, claro, para além do golo. É porque o golo é a maior celebração que há e é a única coisa, aproveito para dizer, que não tem defeito. Com quem é que eu aprendi isto? Com um senhor chamado Jorge Valdano. Foi a primeira pessoa que me disse: António, a única coisa no futebol que não tem defeito é golo. Eu agarrei-me a isso e agora desfruto e partilhar com os outros. E é verdade. Não interessa como é que vale o mesmo. É claro que depois tem uma dimensão em função da partida, ou do jogo, ou da prova em que estamos. Mas a verdade é que só conta um. Não conta mais que isso. E, portanto, dizer-vos que é um prazer estar aqui. Acho que posso falar pelos três a dizer que somos, como o Galeano dizia, uns mendigos do bom jogo. Sim, sim. Só queremos ver uma boa jogadita, por favor. Sim. António, sentiu-se bem representado ou não? Naquele 4-2, estava na Luz, sei que se emocionou ligeiramente. Como é que foi viver aquilo tudo? Enfim, contra uma farda que conhece tão bem, não é? Claro. Emocionei-me, não resisti. De facto, quando há aquele aplauso espontâneo, verdadeiro, é impossível não ser tocado por isso. E uma das coisas que eu mais aprecio e que eu acho que se deve cultivar é reconhecer nos outros o valor que têm. Saber reconhecer é saber ser grato. E ao mesmo tempo é não fazer cair a história. Ter memória. Assim, nunca se perde a identidade. Eu estou sempre a pensar no que é a importância do Benfica, que a dimensão que tem, que a história que tem, que não percam a identidade. Não façam isso. Ajuda a ganhar. Ajuda a fazer história. Aquilo que eu disse antes do jogo, que ganhámos aqui 4-2, que é um jogo épico, digo eu, não é? Eu tinha feito um pequeno comentário e disse: façam mais história. Não é só apenas acrescentar história. Arranjem forma de esta noite seja uma noite histórica. E foi. Eu pedi isso. E confesso que, agora tendo em conta o jogo que aí vem,
O que é que a gente pode dizer? Como é que podemos pensar? O que é que poderá acontecer? Algumas das coisas em vantagem para o Benfica, porque ganha o jogo, ganha bem, daquela forma. O Trubin vai e mete-se naquilo e faz o gol. O Arnas mete a bola naquele que estava equipado de uma forma distinta, todo de amarelo. Parecia que era para Foi um assinalar foco, mesmo. exatamente, aquilo foi mesmo o foco que vou meter num amarelo. E aconteceu, portanto, foi ótimo. Acrescentou muita história o jogo dos 4-2. Agora, pois, a questão, se vocês me perguntarem, Simões, mas diz-me, o que é que tu estás a ver? Eu vou dizer, com toda a sinceridade, vai haver mais prudência, quer de uma parte, quer de outra. Não tenho dúvidas nenhumas. Porquê? Porque, em função daquilo que aconteceu, mas também muito em função do que é que vem aí, que não é um jogo, são 2. Certo. Aqui já se começa a pensar de forma diferente. Vão ser cautelosos, não quer dizer que sejam conservadores, mas vão pôr como primeiro ponto e o objetivo primário, primeiro, defender bem. É isto que vai acontecer. E está a falar dos dois ou Dos mais dois. do Benfica? Estou a falar dos dois. Estou a falar dos dois. Porque não quer ser surpreendido, que é o caso do Benfica. E o segundo, que não quer que isto se volte a repetir. Bom, então, isto é tudo teórico. Porque depois há sempre algum jogador, alguma coisa acontece, em que desmancha isto tudo. Decide saltar do guião. Exatamente. E depois, cá está. Por isso é que eu falei, ainda há pouco tive a oportunidade de conversar um bocadinho contigo, e dizia que é a questão do talento. O futebol é uma arte e movimento, sem dúvida. Bom, então, o jogador mais talentoso, aquele que é capaz de pensar mais rápido, vai ser aquele que vai ser mais preponderante. Vai fazer tudo bem? Não, não é isso. Mas é capaz de fazer bem, surpreendendo e no momento mais adequado. Então é isso que vai resolver. Basta num segundinho. Ora, quer de um lado, quer do outro, nós temos jogadores que podem fazer isso. Portanto, por isso é que eu falo em prudência. E a prudência, creio que vai, eu não digo que vai dominar, mas vai fazer com que o jogo possa ficar preso aqui ou acolá. Porque estão os dois a pensar da mesma maneira. Vamos ter mais travão de mão. André, olá. Olá. Um prazer ter-te aqui na tertúlia pela primeira vez. Seja bem-vindo. Finalmente fui convidado, não é? Sim, senhor. Imagino que um jogo deste seja uma espécie de céu para um radialista que completamente enamorado por relatos, como tu és. Sim. E como todos são aqui, acho eu. É mesmo assim ou não? Conta-nos lá o que é que tens aí dentro. É mesmo assim. Eu já acho que relatar um jogo destes e relatar golos, porque aí partilho sem dúvida aquilo que o António estava a dizer. O golo é o céu. E relatar um golo decisivo, então como foi o do Trubin, no caso do jogo da fase de Liga até nem foi eu a fazer o relato, foi o Luís Aresta. E o relato está disponível nas redes sociais da Renascença para toda a gente ouvir. É uma coisa inacreditável. Eu já relatei golos decisivos nos últimos minutos da seleção, de clubes portugueses, e eu acho que a sensação mais próxima que eu consigo descrever isso, e o António depois até pode dar a visão de quem marca o golo, é estarmos a relatar um golo daquela importância com 60 mil pessoas à nossa volta, com o calor delas, porque é uma descarga de energia muito, muito grande. Sim. E nós ao mesmo tempo estarmos a gritar ao mesmo tempo daquelas 60 mil pessoas em uníssono, a sensação mais próxima que eu posso descrever é como se sentisse a alma a sair do corpo. É como se sentisse a vibração, as vibrações do estádio, da bancada, da nossa própria voz, não é? Porque voz são vibrações das cordas vocais, é toda uma vibração que sai, é como se fosse qualquer energia que saísse do corpo, é uma sensação espetacular. E quando são jogos destes, então, mesmo que não haja golos, é indescritível. É indescritível. Imagino o que será marcar um golo, não é? Sim, exato. Como é que são engolidos pelos adeptos? Que é que esse... Não vou dizer rugir para não parecer agora... Eu confesso, deixo-vos aqui partilhar convosco o seguinte, e sei que vou partilhar com muita gente, porque o vosso programa é ouvido por muita gente, que é o seguinte: eu sempre tive dentro de mim que a melhor sensação que eu tinha era dar um golo a marcar.
a cumplicidade que eu tinha com o meu querido companheiro Eusébio, aquela química de eu ter não só o objetivo, mas ao mesmo tempo o mérito de o ter percebido e ter posto a bola e ele, gol. É uma sensação, é quase uma sensação igual à que tu tens quando estás a relatar, é a mesma coisa. Mas preferia isso do que marcar o gol. Eu ficava contentíssimo da vida. A primeira coisa que eu pensava era não ser o melhor jogador em campo, mas ajudar a ganhar. Eu preferia ganhar do que ser o melhor jogador em campo. E ao mesmo tempo, talvez por ser companheiro do homem que fazia o golo, para mim, eu contribuir para ele fazer o golo e ao ouvir aquele estrondo de aplauso no estádio, é uma sensação que nos enche a alma, nos enche tudo e mais alguma coisa. E ver um amigo feliz não é brincadeira. Exatamente. E eu tenho coisas com ele que são muito especiais, que eu vou aqui partilhar, só apenas uma. Vocês vão prometer que eu diga isto. Que é o seguinte, por favor. que é livre. 30 metros ou 32, ou não sei, longe. E ele queria-me sempre ao pé da bola. Mas às vezes era direto. Portanto, mas ele queria-me de qualquer forma, porque não era preciso lá estar, porque era direto. Pois é, mas ele queria-me lá. Porque ele queria ver a barreira como estava. E depois, lá eu tocava ou não tocava. Houve momentos em que, vejam bem o que é um jovem como o Eusébio, estar com a bola, ele olhar para a barreira e dizer-lhe assim, não toques que é golo. Bem, isto é uma loucura. E não, a barreira, mal, golo. E eu calava-me, claro, e ele lá ia e eu via a bola, golo. E ele saltava, aquela maneira de ele saltar, com o braço no ar e por aí fora, 70 e tal mil no Estádio da Luz, e a única pessoa no mundo que sabia que tinha dito que era gol era eu. Agora como é que eu vou explicar isto? Não é verdade? Portanto, quase tanto mérito como o pé direito. exatamente. Portanto, eu passei por esta loucura de grande júbilo, do grande regozijo, não é? Porque o gol é a maior celebração que nós podemos ter no futebol. E imagine eu ter isto tudo dentro de mim como se fosse um segredo, mas não era. Aquilo era muito mais que o gesto que ele teve para comigo. Era muito mais. Porquê? Porque eu via uma quantidade de gente, milhares de pessoas envolvidas naquilo. Mais os que estavam a ouvir o relato. Exato. Não é verdade que eu conto isto hoje com uma satisfação enorme, com o coração aberto, para que saibam o que foi aquele homem. O que é que foi que aquele homem foi dentro do campo e quanto admirado foi, e na minha simples opinião, vale o que vale, foi o jogador, o melhor jogador, mais extraordinário jogador com quem eu joguei, com quem eu partilhei noites e tardes de glória. Peço desculpa de tanto falar dele, mas não. Para nós é um... Mas eu não resisto a falar dele. E nota-se. É só justo. É só justo. Sim. Era um gigante da nossa história. É um gigante. Tens uma pergunta para o António, não tens, Pedro? André? Sim, tinha, até porque muito do nosso papel de quem faz o relato dos jogos, sejam mais marcantes ou com protagonistas mais conhecidos, como é o caso, seja jogos com protagonistas de menor dimensão, há sempre uma parte importante que é da preparação do jogo. Eu até trouxe aqui o meu bloquinho de notas que faço todos os anos, Muito bem. em que aponto depois alguns pormenores dos 11 iniciais, e neste caso havia uma questão que me estava a lembrar quando estava a preparar a tertúlia de hoje, que é, nós agora neste momento, António, nós vamos à internet, vamos a qualquer site e temos os perfis dos jogadores, ou mesmo que não tenhamos os perfis, conseguimos ir ver como é que eles jogam, vemos vídeos, vemos até já jogos completos, não é? Exato. Conseguimos analisar de uma panóplia de formas o que é que os jogadores, adversários ou não, fazem.
Para vocês na altura não era fácil certamente ver como é que jogava o Real Madrid, como é que jogava Di Stéfano, como é que jogava Puskás. Eu gostava de vos perguntar se isso vos dava mais medo, ou seja, se mitificavam de certa forma esses nomes, porque uma coisa é dizerem-vos, atenção que eles são muito bons, e vocês não terem forma de confirmar que eles são muito bons, só o confirmarem quando entram no relevado. Vocês, como é que, por exemplo, a primeira vez que jogou com Di Stéfano, com Puskás, com todos estes nomes, sabia alguma coisa? Tinha-os visto alguma vez? Vocês tinham medo realmente de jogar contra estes jogadores que nunca tinham visto? A verdade é que ontem tiveram aqui uns espanhóis do jornal AS, em minha casa, a fazer uma entrevista comigo, e curiosamente o jornalista de nome Marco Ruiz fez-me uma pergunta muito semelhante. Cheguei Muito tarde. semelhante, é verdade. E eu tive a oportunidade de então lhe explicar, e vou aqui partilhar convosco, que é o seguinte: muito pouco tempo antes, o Real Madrid tinha ganho ao Eintracht de Frankfurt 7-3 numa das finais das 5. 3 Di Stéfano, 4 Puskás. Ora bem, exatamente. Bom, Já vi esse jogo. eu tinha visto esse jogo, fui a um café lá em Almada, onde vivia na altura, tinha que ir ver o Real Madrid, porque eu já sabia os nomes que eu nunca os tinha visto jogar. Bom, deram-me um jogo de 7-3. Eu fiquei completamente fascinado por aquela gente toda. E, obviamente, que muito pouco tempo depois eu estava a entrar em campo com o Puskás, Di Stéfano e Rento à minha esquerda, e eu com 18 aninhos de idade, bom, eu vou jogar, mas eu tenho que ter a certeza do que é que vou fazer. Claro. Olhando para esta gente toda. Bom, a verdade é que quando nós entramos em campo esquecemos essas coisas e queremos a bola e queremos jogar. Ora, não há dúvida nenhuma que essa final Benfica-Real Madrid em Amsterdão, com esta gente toda do outro lado, um adolescentezinho a jogar, eu acho que eu tratei de arranjar maneira de não o escrever muito, não é? Portanto, a verdade é que aquilo começou mal, e o Puskás, com o seu pé esquerdo fabuloso, foi dos jogadores que fisicamente depois Maradona imitou um bocadinho, ou seja, assim, cheinhos, com aquele pé esquerdo fabuloso, até deram presenças. E a verdade é que foi um momento extraordinário para o Sport Lisboa Benfica. Mas, sabe, um pequeno pormenor que para mim foi estranho, foi olhar o Di Stéfano e jogar com o número 9 quando ele jogava no meio campo. Aquilo fez-me uma confusão, porque na altura o número correspondia muito à posição de cada um, não tanto à função. Mas a verdade é que a história do número 9 de Stéfano desmistifica completamente aquilo que era o número 9 para a lança. Quem era verdadeiramente o homem mais à frente era o Puskás. Bom, aquilo criou-nos alguma confusão, é verdade, mas deixo-vos então aqui dar-vos mais um pequeno pormenor desse momento, dessa altura e desse jogo, que é a preleção do Sr. Bela Goodman, ao intervalo. Todos nós, todos, sem exceção, e mais aqueles que se têm que se expor, como é o vosso caso e como foi o meu caso, que temos responsabilidades acrescidas. Porquê? Porque estamos a falar, a jogar publicamente. Vocês através da rádio e nós através do campo. Há aqui uma responsabilidade acrescida. E, portanto, é preciso ter perfil, caráter, não só o conhecimento, não chega. Tem que haver condições que você se liberte e que afaste as suas fragilidades como ser humano quando se trata de competir. Eu diria, terminava assim: ter licenciatura, seja no que for, é importante. Mas, quando for para o mercado de trabalho,
se não souber competir, vai conseguir ter sucesso. O conhecimento chega, ou é preciso acrescentar o competir ao conhecimento? É exatamente aquilo que estamos aqui a falar. O futebol é exatamente isso. Pode ter uma excelente relação com a bola, mas não tem com o jogo, consegue jogar? Mentalidade, antes, não é? exatamente. E antes de aprender a jogar, não tem que aprender de competir? Claro. Ora bem, este é o nosso grande desafio que nós temos. Portanto, isto é apenas uma partilha convosco. Vocês são mais jovens, eu não estou a dar aqui lição nenhuma, era o que faltava, mas estou mas estou a lembrar quanto é importante, uma vez que tem responsabilidades acrescidas, porque é um serviço público, esta que é a grande verdade, saber competir, e vocês estão na competição, é muito importante. Por isso eu acho que é o que se pede. E acha que atualmente quem faz o papel que fazia o António Simões, não é? Quem está lá dentro, neste momento mais do que a parte do jogo, a parte futebolística, está a par dessa parte de saber competir? Sabe o que é competir? Sabe os valores que se deve ter quando se Eu tem acho de que competir? deve saber. Ele deve saber desde que começa a competir. E muito importante, fazer sentir aos jovens que há muito mais para além daquilo do proveito de ser jogador profissional de futebol. Hoje não faz nenhum sentido que se fale em amor à camisola e que se fale em mística, tudo isso. Não é que seja reprovável falar, mas é muito mais indicado pedir aos jogadores que sejam bons profissionais em vez de lhes pedir amor à camisola. A sociedade abandonou completamente esses valores. Outros vieram, que substituíram e que nós temos a obrigação de perceber e adequar a nossa palavra, o nosso discurso, tendo em conta o que é a sociedade hoje. Afinal de contas, os jogadores são o que são, e não são produto desta sociedade, são qual é o produto, de onde eles vêm. De uma sociedade, de certa forma, desumanizada, de certa forma, muito materializada, no qual muitas das vezes é difícil um jovem resistir a essa tentação. Claro. Portanto, pede-se a todos que sejam bons profissionais. Têm todo o direito de amanhã ir para outro clube. Era o que faltavam. Isso é a liberdade laboral. Isso é a liberdade em que nós temos em toda a Europa. Portanto, não temos que reclamar, nem temos que criticar. O que temos é de aceitar e fazer perceber aquilo que me perguntou, que é fazer chegar ao jogador que, como por exemplo, amanhã, o que é que se... Bom, eu não sou o treinador do Benfica, o José Mourinho tem um capital de experiência e pode perfeitamente falar sobre isto. Dizer, bom, o jogo da manhã, tal como o outro em Madrid, será sempre um jogo de prestígio, será sempre um jogo de carreira, será sempre um jogo em que joga-se não para o dinheiro, mas para o prestígio, para ser reconhecido como o grande jogador. É isso que se pede aos jogadores. Para se ficar na história, como estava a dizer. Exatamente, não é verdade? Ora bem, o Benfica tem uma história. Os clubes representam essa grande história, cujos jogadores têm que perceber que há uma história para respeitar. Como é que se respeita a história? Sendo um bom profissional. É isso que se pede. Agora, quase me apetece perguntar se o António, enfim, viveu o que viveu como jogador. É benfiquista a vida toda e hoje vê como adepto, embora um adepto especial. Já olhou lá para dentro e sentiu que havia ali gente que não devia vestir aquela camisola ou não? Não irei tão longe. Não irei tão longe. Eu acho que é importante estar completamente seguro que aquilo que estamos a trazer para dentro do nosso clube para jogar, que tem o nível, a exigência e a dimensão do clube que representa, ou que vai representar. Eu acho que aqui é importante
a capacidade técnica, a relação com o jogo, etc, etc. Bom jogador, aquilo a que nós chamamos. Pois bem, mas eu acho que há mais que isso. Tendo em conta a sociedade em que vivemos, aquilo que estamos a contratar futebolisticamente, também temos que pensar que homem é que estamos a contratar. E se nós conseguirmos ter em nossa posse o conhecimento profundo sobre estas duas coisas, nós estamos a tratar e estamos a contratar gente que sabe representar e perceber a dimensão do clube para onde ele vai jogar. É pedir muito? Bom, eu acho que é pedir alguma coisa, mas eu acho, mais que isso, que é pedir aquilo que é obrigatório. E se assim for, nós estamos bem servidos. Mas, ou seja, aí é mais procurar, não tanto jogadores, mas procurar homens. As duas coisas. Procurar pessoas. As duas coisas. Claro. A primeira, com certeza, que é o valor técnico-profissional daquela pessoa. Claro. Porque por trás de um jogador está uma pessoa. Depois vamos ao segundo aspecto, que é a pessoa. Se nós conseguirmos trazer o bom jogador com o bom profissional, é o perfeito. É isto que se pede a quem tem o poder de contratar. Diga-me lá uma coisa, António, para voltar ao futebol, lá dentro, já falando de Di Stefano, no Eusébio, claro. Viu ou não a camisola do Di Stefano depois da final no balneário? Viu? Ou não saiu da... Não, Sim. eu vi porque o Eusébio teve que tirar de onde estava. Onde estava era calções, ou nem sei se cuecas talvez, mas acho que ele ficou sem calções também. Nós usávamos num tempo aquilo que se chamava uma truce, que é exatamente por baixo dos calções. E o Eusébio, com o receio de atirarem, como vocês sabem, enfiou lá a camisola e era o que faltava usar, ele tocasse, não é? E portanto, obviamente, quando chegou à cabine, foi para tomar banho, teve que mas não fez questão de mostrar. Não. Ele continuou a escondê-la muito sorrateiramente e feliz da vida, lógico, porque ele tinha o privilégio de ter feito aqueles golos que fez, ganhar, e depois ainda ter a camisola do ídolo dele, porque para ele o Di Stefano foi sempre o grande ídolo. E supostamente conheceram-se antes do jogo ou não? O Coluna acho que os apresentou. Os apresentou, exatamente, porque ele queria estar com o Di Stefano. E obviamente que foi um momento especial para ele e o Di Stefano teve, depois disso, muito carinho para com o Eusébio. Eu não tenho dúvida nenhuma. Aliás, a preferência do Eusébio com o Di Stefano também teve a ver um pouco com alguma rivalidade, depois se criou mais tarde com o Pelé, ok? Que depois, felizmente, eu fiz parte de um momento único entre os dois, que é quando Pelé vem a Portugal, para o lançamento do Pepsi Cola, vejam bem, e faz com que o Eusébio venha, e depois o Eusébio diz-me que para eu ir, eu vou, e o Pelé confirma e diz-lhe, está bem, ok, traz o baixinho, que era assim que ele me tratava. Nós tivemos os três no lançamento do Pepsi Cola, foi um momento especial, porque foi aquilo que tudo indicava que ia ser assim, que é as pazes finais entre o Pelé e o Eusébio. Foi naquele momento, foi naquele dia. Mas eles tiveram alguma vez realmente chateados? Não, mas percebia-se que havia alguma rivalidade, percebia-se. Mas o Pelé fez questão que quando veio a Portugal, por causa da Pepsi Cola, imediatamente querer o Eusébio ao lado dele. E eu acho que isto foi um gesto muito bonito, é um gesto genuíno, que faz com que dois reis do futebol se encontrem e, por mais pequeno ali a mostra de desconforto, desapareceu. António, mas estava aqui a falar sobre o ídolo do Eusébio. E o ídolo do António, quem era? Isso estava no Real Madrid também? Não, o meu ídolo foi sempre o Pelé. Foi. Eu posso explicar aqui um pouco a vocês e a nossos queridos ouvintes porquê. Há sempre alguma razão. Claro. Não quer dizer que a gente tenha a razão do nosso lado, mas temos o direito à escolha.
Eu vi o Pelé fazer uma coisa aqui no Estádio da Luz, infelizmente numa noite em que perdemos 5-2 com o Santos, fazer uma tabela com o adversário. Nunca tinha visto, nem nunca imaginei que isso fosse possível. Mas ele fez isso com o Humberto Fernandes, central do Benfica. Bola entre as pernas, a balançar, o que é que eu faço? E a mandar a bola contra a canela e recebe e vai embora. E eu nunca tinha visto uma coisa daquelas. E confesso, porque é que eu escolho o Pelé? O Pelé fez tudo o que os outros reis fizeram. Mas os outros reis não fizeram isto que o Pelé fez. É a razão que eu escolho Pelé. Porque fez uma coisa que nenhum dos outros fez. Mas ele fez tudo o que os outros reis fizeram. E ele também, um talento precoce, né? Com 17 anos, ser campeão do mundo na Suécia. Claro. Exatamente. Foi impressionante. Nelson Rodrigues chamou-lhe rei antes do Mundial, Exato. numa crónica. Sim. Portanto, era um homem especial, não é? Mas se for um Era. bocadinho em 66 ou não? E depois em 66 aquilo não lhe correu nada bem. Saiu com algumas mazelas. Eu tive a oportunidade de... É mais uma coisa que eu vou partilhar convosco, porque eu tenho o privilégio de ter tido relações com adversários e com colegas e com gente na vossa área, que me faz ter um capital e uma riqueza enorme de vida. E eu gosto de partilhar. E confesso que tive a oportunidade, depois, mais tarde, nos Estados Unidos, falar muito com o Pelé e falámos sobre o Campeonato do Mundo de 76. E o que aconteceu foi, e a verdade dos factos, é que Pelé faz uma ruptura de ligamentos no jogo contra a Bulgária, logo no primeiro jogo. E não joga o segundo jogo contra a Hungria. Não está em condições. E joga contra nós, todo amarrado, já com, enfim, todo aquele joelho com grandes problemas, e jogou só apenas por uma questão psicológica. Certo. Não estava em condições. Pelé jogou o pé-fino, completamente. E eu tive a oportunidade depois, mais tarde em Boston, quando nos encontramos, e ele disse-me abertamente: baixinho, eu nunca devia ter jogado. Eu não estava em condições. Eu tinha uma ruptura de ligamentos. Fiola, o treinador, achou que eu devia de jogar só por uma questão psicológica. Mas psicológica mais para nós? Para eles, para mais ele? psicológica para eles. Porque eles sentiram a falta de Pelé contra a Hungria, tanto que perderam. Claro. Exatamente. Quando o Brasil veio jogar contra nós no terceiro jogo, nós tínhamos 6 pontos e 6-1 golos marcados e sofridos. E a seleção do Brasil tinha que nos ganhar por mais de 2 golos, senão nem chegava a ganhar. Portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que marcámos primeiro, não é verdade? Pode dizer quem é que marcou. Sim, Fiz- um tal de... Fiz um golito de cabeça. não é? Cabeça e tudo. Eu olhei várias vezes para a baliza, mas olhei bem. O guarda-redes parece uma não, pá. Pobre manga. Ora bem, e então, logo ali, e nós estávamos num momento de grande forma. Todos os jogadores estavam bem, mas vou dizer mais. Os melhores jogadores da seleção estavam muito bem. Quando isto acontece a equipa vai jogar bem. Porque o talento está fresco e está inspirado. E apetece-me pedir isso para amanhã. Para depois da manhã, terça-feira, não é? Amanhã, neste caso. Pois, E já agora para o Mundial também. Pois, Este exatamente. campeonato do mundo, não é? Mas se o Benfica conseguir com que os seus melhores jogadores joguem bem, o que é que acontece? Acontece que é contagiante. Os outros acompanham. Mesmo aqueles que não são tão evoluídos, digamos assim, tão talentosos, acabam por seguir esse caminho. Porque é contagiante. Quando se começa a jogar bem, traz toda a gente para jogar bem. E o contrário também acontece. Que é quando um começa a falhar um passo, o outro não sei o quê, à página de tantas está tudo atrapalhado.
com aquilo. E começa o burburinho nas E bancadas. começa assim, exatamente. E depois há aquilo que é o perfil de alguns homens, já não é só o jogador, é também já o homem, que não tem uma boa relação com aquilo que é o assobio ou a manifestação de desagrado, ou aos que têm perfil para aguentar isso e outros que não têm. Tudo isto tem uma influência extraordinária. E porquê? E termino. Todos nós temos fragilidades. O homem às vezes pensa que é forte para tudo. Não é verdade. O futebol tem essa exigência do forte caráter de ter que jogar e expor-se constantemente em todas as circunstâncias num jogo de futebol. Para isso é que se pede, muitas das vezes, que esse jogador jogue a Benfica, ou jogue a Sporting, ou jogue a Porto. Isso tem a ver com a cultura do clube. E o jogador que vem tem que perceber qual é a cultura que ele representa. Não é apenas o jogo, não é apenas o futebol, é tudo o resto. E tudo isto é possível fazer. Traz mais dificuldades, pois traz, mas ao mesmo tempo é o grande desafio ao homem e ao jogador. Então, e, enfim, o Santiago Bernabéu é conhecido por assobiar qualquer lenda, até o Cristiano foi assobiado. Mas o seu Benfica chegou a ser assobiado na Luz? Eu confesso que tenho alguma dificuldade em responder a essa questão. Agora, o que eu me lembro é que nós em cada 4 anos ganhámos 3 campeonatos. Em cada 4 ganhámos 3. E ao quarto o Sporting nunca deixava o tetra, não é? sempre em ano de campeonato do mundo. Sempre. 62, 66, 70, 74, ganhou sempre o Sporting. A maldição do campeonato do mundo. Não é a maldição do Bela Gude, é a maldição do campeonato do mundo. Isto para dizer que eu tive a oportunidade, de uma forma, digamos, mais escondida, mais secreta, eu tinha muita curiosidade em ver uma Assembleia Geral do Benfica. Mas nós atletas não era permitido. Então, eu lá consegui furar pelo pavilhão e assisti a quê? Exatamente ao ano em que não ganhámos. Mas sem estar disfarçado. Eu tive assim meio escondido, meio coisa e tal, porque eu estava cheio de curiosidade. O que será que eles discutem? Então vi... É que estou a questionar como é que o António Simões entra num pavilhão cheio de benfiquistas. Foi lá por cima que eu consegui, sim, com a ajuda. Claro que sim. E devo dizer o seguinte: o espaço, pavilhão, Assembleia Geral do Benfica, um espaço de grande liberdade, de grande democracia. Dentro do Benfica, aquelas Assembleias Gerais, quando não se ganhava um campeonato, vocês podem ter a certeza que era uma grande chatice. O Presidente da Assembleia Geral tinha problemas para controlar tudo aquilo. Perder um campeonato naquela altura, daquela geração, era um problema mesmo. E eu ouvi com os meus ouvidos assim: pois, aquilo são uma camada de malandros, pá. Os gajos andam nas bacalhausadas, pá. As gajas, pá. E não sei quê, e tal. Era assim. E o Presidente da Assembleia Geral via-se aflito com aquilo tudo. Um alvoroço autêntico. Tal qual era, se porventura, num jogo, aos 15 minutos, já não tivéssemos marcado um gol. Era uma confusão. O nível de Lá exigência subia também. dela, era uma pergunta, eu fui assobiado. Aos 15 minutos. Aos 15 minutos já estavam aquilo que a Em gente cima da chama, hora. aquilo que eu agora vou aqui dizer na brincadeira, que a gente, entre nós, dizia assim: epá, como é que é hoje e tal, não sei o quê, epá, temos que marcar cedo, porque senão os índios começam logo a berrar, epá, é melhor a gente marcar. A gente falava assim uns com os outros. Vejam bem o ambiente que se criava de exigência. Sim. Como que empatar um jogo ou 15 minutos não fazer um golo era uma desgraça. Ok? Portanto, eu confesso que poucas vezes isso aconteceu, porque também nós ganhávamos quase sempre. E já agora vou terminar com isto, se me permitem. Se chover. Eu sempre respeitei imenso os adeptos
e o ambiente que se criava com os sócios nos jogos. Porquê? Porque a paixão fazia com que o coração não se controlasse. E então havia essa manifestação, que deve ser compreendida. O que eu não acho já bem, e critico, é criar artimanhas, coisas extremamente desagradáveis para condicionar o adversário ou o jogo em si. Se nós temos um produto para vender, os presidentes dos clubes têm que perceber que são adversários, mas jamais podem ser inimigos. Até por uma razão muito simples, não só por uma questão de respeito, mas no fundo todos vendem o mesmo produto. Como é que eu posso dizer? Como é que eu digo mal dele? Como é que eu não sou parceiro de quem vende o mesmo produto? É verdade, coloca-se tudo em causa sempre. Sim. Exatamente, ainda agora aconteceu, Certo. há pouco. Bom, o meu respeito pela massa associativa do Benfica e pelo adepto do futebol em geral foi sempre muito sentido. E foi de tal maneira sentido que em 1970, vai fazer 56 anos, que eu trouxe a Vérnia do Japão para a equipa. Continua a ser para mim dos momentos mais E arrepiantes. ainda hoje essa Vérnia continua. Nasceu em 1970. Estreou-se em setembro de 1970 no Estádio Nacional, visto que o estado de luz estava interditado. É a primeira vez Desconhecia. que nós fazemos a Vérnia. Porquê é que eu trouxe a Vérnia? O que é que foi que aconteceu para eu trazer a Vérnia do Japão? O Benfica foi convidado a fazer 3 jogos contra a seleção do Japão. Em Tóquio, Osaka e Kobe. As 3 principais cidades do Japão. Ao contrário do que acontecia, os senhores filhos dos imperadores, um rapaz e uma rapariga, jovens, vieram à relva fazer a Vérnia. Exatamente o contrário do que costumava ser, que nós tínhamos que ir próximo do palco onde estavam os imperadores e cumprimentávamos. Dessa vez foi ao contrário. E eu achei aquilo, eu era capitão de equipa na altura, e achei aquilo lindo. Eu achei aquilo, eu tenho que levar isto para Portugal, eu tenho que levar isto para o Benfica. E trouxe. Recordo-me de abordar o Arthur Jorge, Tony, entre outros, e disse-lhes: vamos levar isto para Portugal. Vamos acabar com o braço no ar. Vamos fazer a Vérnia. Não quero que seja interpretado como um gesto de submissão. Não. É um sinal de respeito para com os nossos sócios. E eu quero levar isto para Portugal. E trouxe, de acordo com todos. E o que é que sente 56 anos depois a ver os jogadores continuarem a fazer esse gesto? Era bem, eu tive a oportunidade de diretamente me dirigir a toda a equipa numa festa, numa gala que o Benfica organizou e que até me homenageou. E eu tive a oportunidade, naquele momento, no palco, dirigir-me a toda a equipa e explicar-lhes a razão da Vérnia. Eu devo dizer com toda a sinceridade que a maior parte não sabia, mas que eu dei a conhecer naquele momento. E é muito importante, não por eu ter feito, não é nada disso. Estou muito orgulhoso por isso, mas o mais importante é todo o jogador, todo o funcionário que entrar no Benfica tem que conhecer um pouco da sua história. Já levo alguns anos. Eu agora qualquer coisa que já disse, tenho tudo muitos anos, eu peço desculpa. Mas eu disse há uns anos atrás, na Benfica TV, em que
O Benfica devia escrever um livro por cada ano de existência que tem. E em cada ano ter uma página daquilo que foi o momento mais marcante. E que esse livro, exatamente, e que esse livro fosse entregue a todos os jogadores que viessem, a todos os funcionários que passassem a trabalhar no Benfica, para conhecerem a história. Tem isto algum mal? Não vale a pena fazer? Eu acho que sim. Dá trabalho? Dá. Mas isto não é ter uma atitude de respeito pela história daqueles que vieram antes de nós? Eu acho que é. Eu acho que vale a pena. Não sei, Rui Miguel Tovar ainda se vai pôr em trabalhos e vai escrever essa coisa. Exato. Enfim, o Rui faz anos, mandamos-lhe um abraço. Exatamente. O Rui vai com muita pressa, qualquer dia ainda me apanha, não é? É capaz. Exatamente. Não é tão rápido como Mas o ponta esquerda. ótimo. Ele está ótimo. Vocês são jovens e desfrutem. Fazem bem. António, falar um pouco desse respeito e ligação com os adeptos. Acha que o facto de hoje em dia o jogador ser muito mais distante, ser quase uma figura, enfim, invisível para os adeptos, a não ser ou nas redes sociais ou no campo, o facto de não haver proximidade pode não permitir ao adepto, enfim, transmitir certas coisas do Benfica ao jogador ou não? Ou seja, esse lado popular do jogo perdeu-se um bocadinho? Exatamente. Isto é completamente um equívoco. É um equívoco. Os clubes ainda não perceberam, os seus dirigentes ainda não perceberam que há um produto. Todos estão de acordo que o futebol é uma indústria e que é um negócio. E o que é que fazem sobre isso? Quem é... Menos para as pessoas, a questão é essa. Quem é que tem mais valor no produto? O jogador. Então, não podemos esconder o jogador. Não podemos pô-lo numa vitrina quando precisamos dele. E depois fechamos completamente à comunicação social quando é ele que deve falar. Eu vivi quase 20 anos nos Estados Unidos. E quando fui para lá e aprendi aquilo que já lá se fazia e que ainda hoje há alguma resistência para se fazer aqui. Ainda ontem eu assisti ao All-Star Game da NBA. Tive esse prazer. Fiz-o pessoalmente. Em 2008 estive em New Orleans e comprei o package de 3 dias e assisti a tudo isso. Como também já tive o privilégio de estar num Super Bowl, no futebol americano. E assim que cheguei aos Estados Unidos eu percebi que eu estava no outro lado, bem diferente. Porquê? Porque imediatamente percebi que os americanos, melhor que qualquer outro país, sabe como vender o produto. E como dar-lhe qualidade e dar-lhe credibilidade. É por isso que eles são os melhores quando se trata de qualquer desporto. Portanto, eu aprendi tudo isso. Não faz nenhum sentido que o jogador não esteja disponível para falar sobre o produto, que é o jogo, que é o futebol. São os maiores embaixadores, não é? Exatamente. Então, porquê é que se fecha tanto? Porquê é que se esconde tanto? Porquê é que se faz isso? Ainda não perceberam que assim não vendem nada? Bem, então, nós temos esta grande riqueza, não digo única, mas das melhores que há em todo o mundo, que é a vocação para o jogo. Agora, também até as mulheres. Já se viu que têm vocação para o jogo. Portanto, isto é genético. Ora, se temos essa riqueza, não a rentabilizamos? Não a vendemos? Faz algum sentido nós termos essa riqueza, essa vocação natural para a prática do jogo? Nós temos. Nós ganhamos nos sub-15, nos sub-16 e nos sub-17. O Carlos Queiroz teve uma ideia para Portugal, foi ele que revolucionou tudo isto com o professor Nelvin Gada. Vejam os anos que já lá vai. Então, continuamos a não pensar como é que devemos melhor combinar o jogo, a nossa vocação, com a rentabilização. Mas mesmo agora, obviamente que o jogador é o ponto principal. Mas olhando aqui para o lado do adepto, e o António agora até estava a falar do lado dos Estados Unidos, não é? Que tem muito este gosto pela parte cénica, pela parte do espetáculo.
Acha que, mesmo com as bancadas, havia uma maior proximidade entre os jogadores e adeptos antigamente? Tendo em conta que agora o que temos nos estádios são os espetáculos de luzes, muita música, muito Sim. barulho, mas pouco adepto. Temos pouco cântico, pouca Até ligação. abafa o adepto. Abafa, exatamente, e até nós, eu estou aqui até a falar um pouco como relatador, nós próprios às vezes já não nos conseguimos ouvir no estádio quando aquilo que gostávamos de ouvir era o adepto, não é? Era Sim. ouvir os adeptos. O António também sente agora, quando vai ao estádio, que também há essa dimensão diferente do espetáculo. Estamos Eu não todos sou- muito longe. Exatamente. Eu não sou contra, de maneira nenhuma, aquilo que é enfiar um espetáculo dentro do próprio espetáculo. Claro. Não. Nos Estados Unidos isso também se faz em todos os desportos profissionais. E vende Basta bem. ver na televisão e faz bem. Agora, o que aqui está ausente e que nos Estados Unidos eu vi é a forma como trazem o adepto e as famílias ao espetáculo. A aproximação que eles fazem. Vejam o que é nos Estados Unidos, a competição que é altíssima, não é? Mas ao mesmo tempo o entretenimento para as famílias. É importante que se faça isso aqui. Não tenham receio do adepto. O adepto não faz mal a ninguém. O jogador é que tem que perceber que o adepto quer vê-lo, quer falar com ele, que dê algum tempo ao adepto. Não tenha receio de nada. São eles que trazem a grande paixão. Não pode haver nenhum espetáculo sem emoção. E isso só é conseguido com a paixão dos adeptos. Por melhor que se jogue, mas que não tenha adeptos, isto não é graça nenhuma. Portanto, é preciso saber valorizar. É preciso ter critérios? Com certeza que sim. É necessário ter regras? Com certeza que sim. Mas elas que nunca possam afetar a paixão do adepto e, ao mesmo tempo, a interpretação e a compreensão de que, hoje, o futebol é uma indústria. Viu-se bem na pandemia Sim. o desinteressante que era um estádio vazio. Exatamente. Completamente. Imagino para os jogadores seja uma tragédia. Entramos na reta final, António. Deixa-me voltar então a este Benfica Real Madrid. Conte-nos lá o que é isto de marcar ao Real Madrid, porque fez naquele 5-1, fez o 4-1. Sim. Fez o 4-1. E depois como é que é jogar no Bernabéu? Mas uma coisa de cada vez. Lembras-te do golo? Ou como é que isso Lembro está aí muito guardado? bem. É alguém que tira a bola da área e a bola vem direito a mim e vem pelo meu pé esquerdo, que não era o melhor, mas felizmente nunca me atrapalhou. Não posso ser o mesmo. E eu sem deixar cair, eu tinha que o fazer rápido, porque eu tinha gente em cima. E faço um vôlei logo, apanho a bola no ar e dou-lhe uma pastilha. E ela entrou, eu acho até que o guarda-redes estava tapado, porque eu lembro-me dele se fazer à bola, mas chegou tarde. Já a bola tinha o ultrapassado. É um momento fantástico, porque vem a partilha com o adepto, que está eufórico, com mais um golo no Estádio da Luz, contra o Real Madrid, uma noite fantástica, em que o Sr. Eusébio fez 2 golos de loucura, e vou aqui dizer uma coisa, não sei se vocês já repararam nisto, que é o seguinte: o único clube no mundo que marcou 10 golos ao Real Madrid em 2 jogos chama-se Benfica. 5-3 e 5-1. Não conheço nenhum outro clube que tenha feito isso ao Real Madrid, esta maldade, digamos assim. 2 vezes seguidas, acho que. 2 vezes, Sim, 10 golos. as 2 primeiras vezes. Ora bem. Exato. E a conquista, naquele tempo designado, Taça dos Campeões Europeus. Todo o trajeto de ir mais 3 vezes à final. Os jogadores do Benfica e Portugal tornou-se um país conhecido através do futebol e através de uma outra coisa muito desagradável, que era a guerra em África. Portugal era um país inusitado, completamente, marginalizado, ninguém queria nada connosco, mas entretanto, com gente branca e de outra cor, espalhou todo o seu futebol, toda a sua magia pelo mundo inteiro.
Mas onde está a consagração dessa geração, já com o Sporting conquista da Taça das Taças na altura. Fomos para um Mundial em que verdadeiramente e definitivamente pusemos Portugal no mapa. E é aí a consagração, exatamente no Campeonato do Mundo, é aí a consagração de uma geração extraordinária. Eu não quero saber se foi melhor ou se não foi. O que eu sei é que foi muito boa e que foi capaz de ir ao mundo inteiro, jogar, convidado e ganhar. É uma geração para recordar, com certeza, mas também é para não deixar de falar dela. É preciso fazer chegar aos jovens que, independentemente desta geração e com Carlos Queiroz e agora com Cristiano Ronaldo, que nós temos uma grande riqueza que é a vocação para o jogo. Mas não se esqueçam da história. Falem dela. É tal memória. É tal, exatamente. E, portanto, digam aos jovens que nós somos capazes de ser os melhores. Não tenham medo disso. Ser melhor não mete medo a ninguém. Portanto, sigam e acreditem. Eu estou muito esperançado que a nossa seleção, que agora veio o Campeonato do Mundo, De por cima 60 anos depois da exatamente, minha participação. vejam se conseguem fazer melhor que o que nós fizemos. Campeonato do Mundo. Só isso significaria que íamos à final, portanto. É um grande desafio que nós, aqui, humildemente, os desafiamos. Muito bem. André, tens mais perguntas? Eu não consigo terminar melhor do que isto, portanto. Vamos terminar assim a nossa tertúlia Bola Branca. Os cuidados técnicos foram do Ricardo Fortunato e da Beatriz Garcia. António, muito obrigado por ter vindo até aos nossos estúdios. É um prazer estar aqui. Boa sorte para amanhã, não sofra demasiado. André, obrigado por ter estado connosco. Bom jogo amanhã. Obrigado. Para a semana a mais. Espero gritar muito, por bons motivos. Benfica amanhã, Benfica Real Madrid, a partir das 20 horas. O relato é na Renascença, pois claro. Para a semana a mais aqui na tertúlia. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigado. Bola branca. Bola branca. Bola Branca. Tertúlia Bola Branca.